Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos pela tua presença em nossas vidas, pelo teu amor que se renova cada manhã em que nós acordamos. Que nós possamos nos alegrar com a boa notícia do Natal que acabamos de ouvir ontem, que possamos nos alegrar porque o nosso Natal não acaba, mas ele continua presente em todos os dias de nossas vidas. Ó Deus, envia teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Atos dos Apóstolos. Voltamos para Atos agora, capítulo 25, versículos 23 a 27, que diz assim: No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram com grande cerimônia e pompa. Entraram na sala de audiências com os chefes militares e os homens mais importantes da cidade. Festo mandou que trouxessem Paulo e disse: Rei Agripa e todos os que estão aqui, vejam este homem. É contra ele que todos os judeus, tanto aqui como em Jerusalém, estão fazendo acusações diante de mim. Eles insistem em dizer que este homem deve morrer, mas eu acho que ele não fez nada para ser condenado à morte. Como ele mesmo pediu para ser julgado pelo imperador, resolvi atendê-lo. Porém, até agora não sei bem o que escrever a respeito dele ao imperador. Então eu o trouxe aqui diante dos senhores, e especialmente diante do senhor rei Agripa, a fim de lhe fazer perguntas. Assim terei alguma coisa para escrever. Pois acho absurdo mandar um prisioneiro sem explicar claramente as acusações que existem contra ele. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, o apóstolo Paulo entra no salão super elegante, cheio de gente bem vestida, muito luxuoso e com muita riqueza, e ele humilde, com uma roupa suja da prisão e com algemas. Ele está diante das autoridades da sua região. Festo, o governador da região, fala ao rei Agripa que este é o tal de Paulo de quem todo mundo fala. Todos os judeus odeiam e querem matá-lo. Festo diz que eles o trouxeram com acusações sem sentido. Ele não entendia o porquê que estava sendo julgado Paulo. Ele não havia cometido nenhum crime que fosse punido nem com a cadeia, muito menos com a morte. Como Paulo era cidadão romano e havia apelado para ser julgado pelo imperador, Festo então resolveu enviá-lo para Roma. Mas ele não poderia enviar Paulo para Roma sem uma acusação formal escrita. Ele não fez nada de errado, diz Festo. O que fazer com a Paulo então? Esse é o dilema do mundo de hoje. O que fazer com Cristo e os cristãos? Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo por amor, viveu e fez tudo para o bem dos seres humanos. Ele ajudava as pessoas, curava, dava comida para o povo, libertava-os dos seus problemas materiais. Pilatos, o governador romano, quando julgou Jesus, também chega ao povo e diz: Eu não achei em Jesus nenhum crime. Festo diz para Agripa agora: Eu não achei em Paulo nenhum crime. Diferente em nossa relação com Deus, nós perante Deus temos crimes. Somos culpados porque somos pecadores, que merecemos com justiça o castigo eterno de Deus no inferno. Se você fizer uma análise do seu dia, vai ver que pecou e fez muitos erros por pensamentos, palavras e ações. Todo erro ou pecado merece o castigo eterno de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz assim em Romanos 3, 9 a 12: Já mostrei que todos, judeus e não judeus, estão debaixo do poder do pecado. Como diz as Escrituras Sagradas, não há uma pessoa que faça o que é certo, não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo.
E Romanos 5,23 completa o pensamento assim: todos pecaram e estão afastados da gloriosa presença de Deus. O padrão de Deus para sermos aceitos por nós mesmos no céu é perfeição. Como não existe ser humano perfeito, pois desde a nossa concepção já temos essa natureza corrompida pelo pecado e maldade, então por nós mesmos estamos todos condenados ao inferno. Qualquer pessoa, quando morrer, por ela mesma, diante de Deus, é condenada ao inferno por seus pecados. A grande notícia da Bíblia é que Deus nos amou tanto que resolveu nos salvar. O único jeito de nos salvar seria se houvesse um substituto perfeito que pudesse sofrer toda a ira e castigo eternos de Deus em nosso lugar. Assim a nossa culpa seria descontada no substituto. Por isso Deus enviou seu único Filho ao mundo, Jesus Cristo, perfeito, que levou sobre si mesmo todo o nosso pecado e nossa culpa na cruz. Ele levou naquelas 6 horas que ficou pendurado toda a ira e castigo eternos de Deus por cada pecado que cada pecador fez, faz e fará até o fim do mundo. Assim, o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna já foram conquistados por Cristo na cruz para todos os seres humanos. Mas individualmente recebemos este presente quando cremos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Se não cremos em Cristo, deveremos comparecer perante Deus como nós somos, com a nossa culpa, e seremos condenados. Na fé em Cristo, podemos chegar perante Deus tranquilos e seguros, porque os nossos pecados já foram pagos, descontados, e pela fé em Cristo nós temos a salvação eterna. Festo não conseguia ver em Paulo nada que o condenasse à prisão e à morte. Deus, por causa de Cristo em nossas vidas, também não vê em nós os nossos pecados, mas vê em nós Cristo, seu Filho perfeito, santo e justo. Assim, poderemos estar com Deus eternamente no céu, porque Cristo habita em nós. Esta é a mensagem do Natal de Jesus. Ele veio ao mundo e nos salvou. Nele temos o perdão dos pecados, a salvação e uma nova vida chamada cristã. Nesta nova vida procuramos não pecar e fazer a vontade de Deus da maneira mais perfeita que podemos. Quando pecamos, corremos para Deus em arrependimento e fé, e por causa de Cristo, Deus nos perdoa. Isso não é maravilhoso, estimado irmão e irmã? Paulo estava tranquilo. Ele não fez nada de errado contra o governo e nem contra os judeus. Nós também estamos tranquilos e seguros, porque temos um Senhor e Salvador, que nos livra de todo o peso do pecado. Que possamos, neste final de ano que se inicia, tomar a decisão de viver perto de Cristo, da sua palavra, da oração, da igreja, e fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Somente assim poderemos viver tranquilos e felizes todos os dias. O Salmo 32, 1-8 diz assim: Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir, eu vou guiá-lo e orientá-lo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque em Cristo nós temos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Que nós possamos nos alegrar com a presença de Cristo e que possamos buscar sempre a Cristo na palavra de Deus, na oração, na igreja. Que possamos viver sempre uma vida santa, bonita e agradável a Ti, e que a nossa vida seja sempre feliz, porque
a presença de Cristo nos dá felicidade e paz. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.